Surge um logo azul e branco e a palavra acessitude escrita em branco. Cronômetro azul em forma de círculo. Contagem regressiva de 100 segundos. Cor do cronômetro muda para vermelha. Surge um efeito de luz no centro da tela, com o fundo em tons de azul, e aparece a palavra acesso em branco. Atitude. Surge o mesmo efeito de luz e aparece a palavra atitude. Os dois efeitos se unem, formando a palavra acessitude em branco. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Acessitude. Explicar um pouquinho para vocês o que é o Acessitude, né? O Acessitude surgiu há quase 10 anos atrás, a junção dessas duas palavras, acesso e atitude, ou atitude de dar acesso, e visa principalmente levar a boa informação para a sociedade como um todo, tanto para as pessoas com deficiência, para as outras pessoas interessadas no tema. Então, essa é a nossa missão aqui do Acessitude, sempre levar uma boa informação para as pessoas, para que elas possam acompanhar e entender os direitos desses cidadãos e cidadãs brasileiros, que representam quase que um quarto da população do Brasil. Ok? O tema de hoje é um tema muito especial, tanto que no nosso banner a gente colocou live especial. Primeiro porque vamos estar comemorando, hoje é dia 18, mas estaremos comemorando o dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E para falar sobre esse tema, é importante a gente apresentar a nossa convidada, uma grande ativista dentro do movimento da pessoa com deficiência. Ela é fonoaudióloga, trabalhadora na área da saúde da prefeitura, trabalha na área mental, foi presidente do Conselho Municipal, foi também conselheira nacional no CONAD, representando a cidade de Santos, como município, né, o CONDEF, o Conselho de Santos, lá no Conselho Nacional, e hoje é uma grande ativista também nos direitos humanos, ou seja, a Naira hoje representa aí, né, ela luta e batalha numa coisa mais ampla, né, saindo do foco da pessoa com deficiência, mas atingindo outros direitos humanos aí, o que dificulta e com certeza aumenta a responsabilidade dela, né, nessa batalha pelos direitos humanos de todas as pessoas. Eu estou falando de Naira Rodrigues Gaspar, para mim, sempre chamei ela de Naira Rodrigues Gaspar, mas está ali, Naira Rodrigues. E antes de passar a palavra para a Naira, eu quero aqui fazer um pedido para vocês aí que estão nos assistindo, né? Participe do nosso programa, dessa nossa live, mandando mensagens, fazendo perguntas, né? Aproveita, já passa lá na fanpage, no Facebook, do Acessitude no Facebook, e curta, acompanha a gente, né? Porque aí você já recebe as chamadas e os sinais para quando a gente estiver apresentando nossas lives. Normalmente, nossas lives são realizadas nas sextas-feiras, a cada 15 dias. Então, sexta sim, sexta não. Estamos aqui trazendo informação para as pessoas interessadas nessa pauta que já há anos, eu e Naira, já fomos companheiros de CONDEF e de lutas, enfim, e a gente faz questão de trazer para vocês essa informação para que não haja
nenhuma dúvida com relação ao universo desses cidadãos e dessas cidadãs. Também para dizer que essa live vai ser transmitida também pela fanpage da Rádio Ômega. Então acompanhe depois, se você não conseguir assistir agora, acompanhe pela fanpage da Rádio Ômega esse programa aqui, tá bom? Então, já apresentei nossa convidada, na realidade eu inverti, porque eu estou tão empolgado que a Nária aceitou o nosso convite, e eu sei que ela é uma pessoa muito agendada, é 3 lives por semana, a gente faz de 15 em 15 dias, ela tá a semana inteira em live. Então, foi difícil, mas demos sorte. Pegamos ela num dia com a agenda tranquila. Nária, boa noite, querida. Antes de passar para você, desculpa, eu preciso me autodescrever para os nossos amigos que nos acompanham com deficiência visual, dizer que eu estou aqui, ao fundo tem um quadro na minha parede, que aparece só um pedaço, um quarto do quadro aparece. Eu estou vestindo, apesar de parecer preta ou azul, estou vestindo uma camiseta verde, né? Estou com um fone nos ouvidos, tenho cabelo grisalho, cavanhaque grisalho, uso um óculos com formato retangular, tá bom? Agora sim eu vou passar a palavra para a Nária. Nária, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda e pode se apresentar para os nossos amigos aqui, por favor. Bom, tudo bem, gente? Olá. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, dizer que eu estou nervosa, estou assim, estava muito ansiosa por esse momento, agradecer Luciano, companheiro de 30 anos de luta, e hoje está investindo muito nesse projeto Acessitude, e agradecer muito por estarmos aqui hoje, nesse dia, né, falando sobre o dia 21 de setembro, justamente no ano de 2020, que é um ano tão difícil para nós. Bom, eu sou Naira Rodrigues Gaspar, às vezes eu uso só o Naira Rodrigues porque é mais curto mesmo, mas é Naira Rodrigues Gaspar. Eu estou aqui na minha bancada de trabalho, que fica no meu quarto, na minha casa. Estou com uma roupa vermelha, sem manga, um colar com uma medalha redonda prateada e com uma pedra vermelha, também vermelha no centro. Meu cabelo é castanho claro ou loiro, como queiram, pelo ombro. E é isso, eu tenho pele clara e estou usando também um brinco, uma argola em formato de coração. E tenho uma pulseira, tenho minha maquiagem, como, né, o povo já está acostumado com as minhas pequenas vaidades. E quero agradecer muito, Luciano, novamente você, dar um beijo na Raquel, a nossa linda intérprete, gratidão, Raquel, por estar aqui com a gente. A Raquel faz um trabalho precioso. Agradecer o Márcio e o Sacha, que estão aí no apoio, e mandar um beijo para Ana Lúcia Passarelli, que está de aniversário essa semana. Um beijo, Ana, companheira do Luciano, e aí eu não podia deixar de dar um beijo publicamente aqui na Ana, essa linda mulher que acompanha o Luciano aí. E estou aqui para a gente conversar sobre o que a gente puder, o que o tempo nos permitir. É isso aí, Nária. Bom, primeiro, obrigado aí pelos parabéns para minha esposa, né? E, bom, vamos lá. Nária, é complicado 1 hora para... Bom, você fala bastante, eu sem comentário. Então, hoje eu vou tentar, porque eu quero ouvir muito você. Eu acho que nossos amigos do Acessitude, quem nos acompanha, precisa e merecem ouvir você, né? Então, assim, esse papo de nervosa é bobagem, viu, gente? A Nária é super mega tranquila com câmera, com microfone, enfim, o que não falta é história vivida, né? Lutas, enfim. E a Nária tem uma história interessante que eu gosto, e aí, assim, eu queria que você começasse lá daquela sua busca, aquele resgate que você fez. Outro dia eu vi, eu estava contigo numa live, tu falou, aquilo me chamou tanta atenção, eu fiquei tão impressionado, né? Porque eu não fui tão longe para buscar a questão do movimento, da história do movimento da pessoa com deficiência. Então, eu queria abrir essa primeira parte nossa aqui, já passando a palavra para você fazer, para você, como é que eu posso dizer, situar os nossos amigos que estão nos acompanhando, né? Como chegamos até aqui, né? Inclusive em 2020, com toda essa situação bem diferenciada, bem atípica.
Uhum. Bom, Lu, eu estou nervosa e ansiosa porque eu acho que é a primeira live que a gente faz junto mesmo, né? É verdade. Então é isso, né? E é uma emoção. Mas vamos lá. Bom, eu acho que é importante a gente fazer um resgate, né? E eu gosto muito de história e pensar que o movimento de pessoas com deficiência, ele não é um movimento apartado, né, da sociedade e dos outros segmentos sociais. A gente tem, né, histórica e culturalmente, movimentos de pessoas com deficiências bastante separados dos demais movimentos sociais. Mas, principalmente, depois, né, a partir do início do século XXI, com a construção da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a inclusão do tema da pessoa com deficiência na pauta dos direitos humanos de maneira mais definitiva e alicerçada mais, né, nos pressupostos dos direitos humanos, a gente começa a perceber que a pauta da pessoa com deficiência talvez seja uma das mais transversais. E eu fui, né, curiosamente, eu fiz uma oficina sobre a história dos movimentos sociais do século XX, né, os movimentos sociais mais contemporâneos. E por isso eu aprendi essa história. Então, se a gente pensar, né, que, principalmente no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, a gente tem a publicação, a construção da Convenção do Tratado de Direitos Humanos, né, que vem justamente para garantir que todas as pessoas, né, de todos os países tenham seus direitos fundamentais garantidos. E, principalmente, por conta das pessoas, né, que vêm das guerras, né, isso depois da Segunda Guerra, na década de 60, com a Guerra do Vietnã, muitas pessoas voltando para os Estados Unidos, para os países da Europa, mutiladas, tem início um movimento de pessoas com deficiência, né, de fortalecimento dessas pessoas. E interessante a gente pensar que esses movimentos, inicialmente, foram protagonizados por homens brancos e geralmente de classe média. Não era da classe trabalhadora, era de classe média. Então, o movimento de pessoas com deficiência do século XX, da segunda metade do século XX, ele tem uma característica, né, heteronormativa, uma característica de raça, uma característica de gênero, que é importante a gente levar em conta. E ele vem para o Brasil no final da década de 70, começo da década de 80, com o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, instituído pela ONU. Nós temos aí uma pessoa no Brasil que é muito importante, tanto na década de 60 como de 70, para organizar os movimentos sociais, que é o Romeu Sasaki, que foi um tradutor, né, lembrando que o Brasil, desde 1964, vivia uma ditadura militar ferrenha e não era permitido você ter acesso a livros, materiais, publicações internacionais, principalmente no campo dos direitos e dos movimentos sociais, e o Romeu, já, né, formado em serviço social, ele traduzia os documentos para o português, né, então ele comprava as revistas em inglês, em outras línguas, e traduzia para o português para disseminar as informações que vinham do exterior. E foi a partir daí que a gente começa o movimento de pessoas com deficiência muito fortemente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando, São Paulo e Rio de Janeiro são dois grandes polos, né, duas grandes metrópoles da região sudeste, que é a região mais rica do país, economicamente mais favorecida. A partir daí, o movimento de pessoas com deficiências do Brasil, ele foi sendo fragmentado, né? Então, as pessoas com deficiência física reunidos nas suas instituições e associações, as pessoas com deficiência visual também nas suas associações, as pessoas surdas ou com deficiência auditiva também nas suas associações,
E as pessoas com deficiência intelectual, nem um pouco protagonistas, né, das suas histórias, sempre representados por profissionais, por familiares, por educadores. Essa é a característica do movimento de pessoas com deficiência no Brasil, né, da década de 80. É um movimento fragmentado e nada transversalizado. Então, a tendência é que o movimento reproduza esse movimento dos padrões europeus de ser um movimento protagonizado principalmente por homens brancos e com deficiência física. Né? Então, a gente tem grandes ativistas com deficiência física, né? Geralmente homens. Poucas mulheres ainda eram protagonistas ou grandes lideranças, embora as tenhamos, né? E sempre, predominantemente com deficiência física. Por que é importante a gente olhar isso? Porque quando a gente pensa no recorte de gênero e raça, principalmente, hoje, pulando para 2020, a gente mora num dos países que mais mata jovens negros e pobres. Um dos países que mais violenta mulheres. O feminicídio no Brasil, ele tem aumentado, só na pandemia, aumentou no mínimo 40%. E não dá para descartar que mulheres com deficiência, negras, pobres, moradoras de periferia, são bastante mais vulneradas do que mulheres brancas que moram, né, em centros urbanos, que moram em outras condições, principalmente econômicas e sociais. Em 2016, foi publicado o relatório da Organização Mundial de Saúde sobre pessoas com deficiência. E esse relatório fala, né, das pessoas com deficiência, da saúde das pessoas com deficiência, a partir dos determinantes sociais. Então, as pessoas com deficiência no mundo são as que têm menos acesso à educação, à saúde e ao trabalho. Então, a tendência é que as pessoas com deficiência estejam sempre tendo sempre prejuízos no seu desempenho social. Isso é importante a gente pensar, porque quando a gente vê uma pessoa com deficiência bem-sucedida, né, do ponto de vista do mercado, da produção para o capital, a gente sempre fala que, né, ou no esporte, ou em algum aspecto, a gente sempre fala que essa pessoa é um exemplo de superação, que ela é o máximo. E de verdade, a gente vê grande parte das pessoas com deficiência que chegam, né, que conseguem de fato ser mão de obra para o capital, porque é isso, né, esse é um tema que eu vou falar logo em seguida, essas pessoas, elas tiveram oportunidades e acesso a serviços, a equipamentos públicos, à educação, ao trabalho e à saúde, bastante diferenciados das outras pessoas com deficiência. Né? É diferente, por exemplo, eu, que sou uma mulher branca, de classe média, com mãe com nível universitário, moradora do bairro do Boqueirão de Santos, e uma pessoa cega, que mora na Palafita, negra, ou que mora numa instituição de acolhimento. Com certeza, eu tive infinitamente mais oportunidades do que essa outra pessoa, né? Mas a nossa existência nesse espaço, nessa sociedade, é igualmente questionada. Tanto a minha, de uma mulher branca, de classe média, e a de uma mulher negra, pobre, que mora na Palafita, simplesmente por sermos pessoas cegas. Hoje, eu entendo muito a questão do preconceito em relação à pessoa com deficiência como uma questão de distribuição de renda, né? Uma questão baseada nas lógicas capitalistas. Hoje a gente tem um preconceito, um tipo de preconceito, que vem, né, um conceito, né, que é estabelecido a partir do avanço das sociedades, das economias dos países capitalistas, que chama-se capacitismo. O que é o capacitismo? O capacitismo tem sido descrito por várias pessoas da academia, a Débora Diniz, que é uma docente
antropóloga da Universidade de Brasília. Ela descreve muito o capacitismo, e que é nada mais do que o preconceito em relação às pessoas com menor capacidade de produção. Ou seja, pessoas com deficiência são vistas como pessoas que vão produzir menos para o capital, menos riqueza. E riqueza para quem? Para os grandes empresários, para quem não produz, né? Para quem se beneficia da produção do outro, do trabalho das pessoas. E aí existe o capacitismo. Então, esse olhar para a pessoa com deficiência como menor valor, né, pessoas de menor valor social, é um olhar que ele se constitui principalmente a partir de uma lógica capitalista, neoliberal, onde o Estado é mínimo, né, onde você tem um recuo das políticas públicas provenientes do Estado brasileiro, e aí eu estou falando em termos de Brasil, né, e aí isso se refere também às esferas, né, todas as esferas da administração pública, né, então governo federal, governos estaduais e municipais. Então você tem um recuo do Estado como provedor de políticas públicas e garantidor de direitos, um avanço da iniciativa privada, e aí quanto mais a iniciativa privada avança para dentro dos governos, das políticas públicas, menos pessoas com deficiência vão ter essa possibilidade de uma política emancipatória e inclusiva. Porque o que interessa para a iniciativa privada, de fato, é a produção de riquezas. E como as pessoas com deficiência são vistas como pessoas com menor valor produtivo, menor potencial produtivo, essas pessoas são excluídas, né? E aí a exclusão, os processos de exclusão da sociedade, eles potencializam também os processos de sofrimento mental. A gente recebe, eu trabalho hoje no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, e a gente recebe muitos adolescentes analfabetos ou com grande defasagem, né, na aprendizagem escolar formal, e que são excluídos, e que vêm com sofrimento mental. Né? E aí você vai vendo o histórico daquela criança, daquele adolescente, é uma criança, um adolescente com algum tipo de diagnóstico, ou de deficiência intelectual, ou de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de atenção, que vem sendo cuidado de maneira principalmente com medicações, mas sem nenhum suporte em outros campos. E aí as pessoas com deficiência vão ficando sempre para o lado, sempre sendo vistas como pessoas doentes e de menor valor. Né? Então, eu falo muito mesmo. Acho que não vai dar tempo uma hora, mas é isso. Ô, Nária, é assim, primeiro eu queria, na realidade, passar porque a Raquel não fez a audiodescrição dela. Então, eu vou passar para a Raquel, para que ela faça com áudio a audiodescrição para os nossos amigos com deficiência visual. Em seguida, eu quero pegar um outro contexto para poder ver se a gente rola o rolo. Raquel, por favor. Boa noite, gente. Eu estou sentada atrás de uma parede. Atrás de mim tem uma parede branca. Hoje eu estou usando uma blusa branca também. Um óculos também é branco, para combinar. Meu cabelo é preto, comprido, e eu estou de trança hoje. E a minha pele é morena, negra. E é isso. Estou usando um relógio preto também. Ok. Obrigado, Raquel. Ô, Nária, tu chegou... Aí, quando tu fala do Romeu, lá no final da década de 70, início da década de 80, e em 81, né, foi um grande marco assim, mundial na questão da pessoa com deficiência, que foi a instituição pela ONU do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que a gente comemora aí, ou celebra, ou enfim, ou lembra, dia 3 de dezembro, né? A partir daí, e eu fico pensando, assim, como era difícil. Hoje é difícil, mas olha como a gente evoluiu, né? Nós estamos aqui você na sua casa, eu na minha, a Raquel na dela, o Márcio na dele, o Sacha na dele, os dois estão lá comandando a parte técnica dessa live, e nós estamos falando para uma galerinha
que está aí nos acompanhando. Mas outrora não era assim, né? Eu me lembro que o pessoal ia para Brasília, um dos primeiros encontros, se não o primeiro encontro feito em Brasília, os caras foram de maca, foram nos ônibus que andava 0 km por hora, entendeu? As coisas meio de louco, assim, né? E assim começou o movimento, assim, mais em termos de deslocamento mesmo. No Brasil já é tudo complicado, porque nós temos um país de dimensão continental, e isso realmente dificulta, né? Talvez agora a gente consiga se reunir mais, porque outro dia fiz live com um cara que estava lá no Rio Grande do Norte, eu tinha um de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, bom, live com o pessoal que está no Canadá, então, sabe, a gente consegue ficar mais perto agora, mesmo que não consiga se tocar. Bom, 81 para mim foi assim, acho que foi por aí que eu comecei a pensar, né? Que chegou para mim assim, eu fiquei meio, eu era só uma pessoa com deficiência, ou diferente da escola, da rua, né? Era de família muito pobre, na realidade, e eu era a chacota, né? O pessoal fala muito de bullying, hoje eu era a chacota na minha escola, né? Eu usava muleta na época, as perninhas finas, aquela coisa toda, então o pessoal caía de pau, alugava mesmo, direto e tal. E quando foi divulgado, chegou para mim de alguma forma, talvez pelo radinho de pilha da minha mãe, né? Ela tinha um radinho de pilha, e eu escutei alguma coisa sobre o Dia Nacional, não, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que vinha lá da ONU e tal. Para mim aquilo bateu no meu ouvido, eu não entendi muito bem, né? Mas eu entendia que tinha a ver comigo. Falei, puxa vida, né? E foi em 81 também que eu entrei na faculdade. E minha primeira militância ainda não foi na área da pessoa com deficiência, a minha ficha não tinha caído. Eu militava muito na área estudantil. Cheguei a levar umas cacetadas das PM, quando eu frequentava a Escola de Ciências Econômicas e Comerciais, a Faculdade de São Leopoldo, e o centro dos estudantes aqui na costa, a gente se reunia ali, e volta e meia baixava a polícia ali, e quando eles viam aquele cara magricelo e tal, de muleta, eles nem se davam o trabalho de bater, só davam cutucada com o cacetete na barriga ou nas costas para ver se eu sumia. Então, eu me lembro que essa foi a minha primeira militância. Depois, já na faculdade, eu comecei mais precisamente em 84, quando eu fundei a Adfisa, né, Associação dos Deficientes Físicos de Santos, e a gente, logo no ano seguinte, que a Adfisa, inclusive, tinha a proposta de praticar esporte. E era só, como você falou, né, segmentado, era só deficiente físico. E era o segmento do segmento, porque tinha deficiente físico que queria ir lá, mas não queria jogar basquete. Ah, não, mas de cadeira de roda não, eu sou amputado. Não, mas eu uso muleta, eu não quero sentar em cadeira de roda. Então, amiguinho, monta outra associação, vai jogar outra coisa. Aqui é só para basquete em cadeira de roda. Para tu ver que já era fragmento do fragmento, né? E assim começou. Em 85, a gente fez um primeiro encontro, aí a gente estava já meio que saindo da ditadura, né? Me lembro que o presidente era o José Sarney, quer dizer, estava ali mediando, né? Logo após sairia acabaria essa ditadura e as intervenções deixariam de existir, particularmente em Santos e algumas outras cidades importantes para o governo federal na época. E a gente, em 85, fez um encontro, que a gente chamou de Encontro Regional da Baixada Santista. Não tinha nem aquela ideia ainda de, pelo menos os políticos da região, não discutiam publicamente sobre a região metropolitana envolvendo os 9 municípios, né? Até porque Bertioga nem era município, era ainda distrito de Santos. Aí acabou que esse encontro durou 2 dias, foi no Portuário, a gente reuniu das 9, ou melhor, das 8, porque não tinha 9, a gente reuniu 5 cidades, as mais conhecidas, né? Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande. Tinha lá umas 50 pessoas, participaram os 2 dias, e no final saiu um documento que eu, como presidente da Adfisa, organizadora daquele evento, acabei encaminhando ao então presidente José Sarney. Isso me rendeu alguns convites. Em 85 teve também, você há de se lembrar, não sei porque você era menina, né, Naira? Você devia ter o quê? Uns 10 anos, talvez? Não sei. Enfim, teve lá, em 85 teve lá um debate pelo Brasil, o deficiente e a constituinte. Esse era o nome. Né? E eu cheguei em alguns lugares. Fui em São Paulo, fui no Rio de Janeiro, fui em Curitiba e fui em Belo Horizonte. Dos 10 que teve, eu fui em 4 ou 5, não me lembro agora. E a gente foi lá levar essa carta, né? Também, olha, a gente encaminhou essa carta para o presidente, para papai e tal. E aquilo foi juntando, vinha proposta de tudo quanto é lugar, e a gente encaminhou. Aí chegou 88, 3 anos depois chegou 88,
a promulgação da atual Constituição do Brasil. Bom, e é nisso que eu quero me pegar agora, fazer essa cronologia rápida para você fazer uma avaliação, como é que você vê essa evolução, né? Porque nós estamos aqui no dia 21 de setembro, quer dizer, daqui 2, 3 dias estaremos no dia 21, começo da primavera, né? E a gente estamos celebrando, vamos celebrar o quê? Né? É importante ter essa data? Não é importante? É isso que eu vou pedir para você. Mas antes eu quero fazer essa cronologia rápida, porque eu sei que você já conhece, mas o nosso público talvez não. Então vamos lá. 88, a Constituição, alguns artigos direcionados ou relacionados à pessoa com deficiência. Eu costumo brincar e dizer, mas é sério, né? Foi, acho que pela primeira vez que me chamaram de pessoa, que até então a gente era o aleijadinho, o ceguinho, o surdinho, o retardado, o mongoloide, o doente, o carente, né? Era uma coisa assim. A gente não tinha esse status de pessoa. As pessoas se referiam a nós com os apelidos, aí, ou com as nomenclaturas relacionadas à deficiência, né? Bom, isso foi em 88. Bom, agora me chamaram de pessoa. Aí eu já era mais mocinho. Eu falei, pô, agora sim, agora eu sou pessoa, né, cara? Agora eu não sou só o aleijadinho. Posso até ser o aleijadinho, mas eu sou pessoa, né? Ainda não eram... Até porque, como eles não... os artigos da Constituição ainda demorou bastante para acontecer leis baseadas nos artigos e, consequentemente, mais um tempinho para sair um decreto que regulamentassem as leis. Eu pulo de 88 para o ano 2000. Ano 2000, a lei 10.048, 10.098, não sei, eu confundo um pouco os números. Se eu estiver errado, você é melhor nisso, me corrija. Eu sei que é de dezembro de 2000, as duas leis nacionais, que esboça e tenta esboçar um roteiro nacional de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Temos lá o artigo do trabalho, temos lá o artigo da educação, temos a saúde, a assistência social e algumas outras coisas e tal. Bom, isso em 2000. Só 4 anos depois, Naira, e aí você já era mocinha, já não tinha mais 10 anos, já estava já arregaçando as mangas e botando a cara para bater, que aliás apanhou bastante, né? E apanha até hoje se vacilar, né? Em 2004, o então presidente Lula, na primeira conferência nacional, lá em Brasília, no dia 3 de dezembro, ou ele assinou no dia 2 ou no dia 3, agora eu não me lembro, mas eu estava lá. Né? Ele assinou o decreto 5296, o decreto federal, que regulamentava as duas leis de 2000, ou seja, de 4 anos atrás. Olha só, tu cria uma lei, mas a lei meio que não vale, porque na verdade não tem regulamentação, então fica lá a lei para inglês ver e tal. Bom, aí o presidente, então, até pressionado não, mas assessorado, né? Que a gente já tinha a CORD, não é isso? Tinha o CONAD, enfim, a gente já estava invadindo Brasília, digamos assim, estruturalmente falando. Né? Tínhamos lá já representantes de todo o Brasil no CONAD, tínhamos a própria CORD, que era a Coordenadoria Nacional, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e tal. Esse decreto saiu, muito bem, isso em 2004. 2006, aí você tem toda a categoria para falar, porque eu sei que você participou ativamente, você morava em São Paulo, e você sempre fala isso, né? E eu acompanhei tudo isso também, né? Eu sabia das suas andanças lá em São Paulo. Você participou ativamente de uma comissão do Brasil com relação à Convenção dos Direitos Internacionais da Pessoa com Deficiência, que a ONU vinha trabalhando. Né? E você foi uma das pessoas que ajudou bastante. E depois eu queria que você falasse em que livro está aquela convenção que você fez aquele seu texto mais simplificado para as pessoas procurarem e se inteirarem dos direitos. Né? Muito bem, 2000, então chegamos aí. 2006, a ONU promulga essa convenção mundial. O Brasil era um país e é um país signatário dessa convenção, participou, diga-se de passagem, ativamente desta convenção na ONU, e o país era signatário. Muito bem. 2 anos depois, até por conta do próprio movimento, da pessoa com deficiência, né, dentro do próprio CONAD e tal, a própria coordenadoria também, enfim, 2008, então, através do decreto legislativo, que você sabe o número, eu nunca sei, com aprovação de 3/5 no Congresso Nacional, tanto na Casa dos Deputados quanto na Casa dos Senadores, essa convenção vira uma emenda constitucional. E aí eu sempre costumo falar, né, que é tipo copia-cola, copia-cola, tirou da convenção, colocou na nossa Constituição. Muito bem.
Só que a convenção foi feita para vários países, né? Tentou dar uma nivelada, aqueles super países com países não tão super. Então a convenção é um texto universal, a convenção. E aí chegou agora 2016, ou seja, 8 anos depois, né? O Brasil promulga a sua LBI, talvez aí numa tentativa de transferir, ou melhor, melhorar o texto da convenção, aplicando-se mais à realidade do Brasil. Bom, Nária, eu falei tudo isso para saber agora de você, né? Vamos comemorar o que avançou, o que não avançou. Eu e você sabemos, eu sei que você já está querendo rir, porque a gente tem que rir para não chorar, porque é verdade. Tem lei que já completou 30 anos, exemplo, lei de cota, né? E outras tantas leis. E, enfim, o próprio decreto 5296, que estipulou prazos para edifícios públicos serem acessíveis, o transporte público ser 100% acessível, venceu em 2014, foi o último prazo para o transporte público no Brasil. Né? Nós estamos em 2020, já passaram 6 anos que venceu o prazo, 2014, para o transporte público, e tem município que não tem ainda, Naira. Então, assim, é difícil você... Quando você fala daquela questão, né, das pessoas pobres e tal, como você desenvolve política pública de inclusão em qualquer área se a pessoa não consegue sequer se deslocar na sua cidade? Né? Ela sai de casa e vai como? Para onde? Considerando as pessoas que moram mais afastadas, em lugares, em bairros mais rurais, ou, enfim, que não seja tão urbano, fica complicado. Então, Nária, eu queria que tu colocasse para os nossos amigos aqui da Acessitude esse roteirinho, né? Trazendo lá do começo. A partir de 81, a gente chega... Eu acho que evoluiu alguma coisa, mas assim como você, eu também dou uma risadinha por dentro, porque assim, eu falo, caramba, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo faz muito tempo, eu tô de cabelo branco já, né, bicho? Assim, tá ruim o negócio. Eu não tinha cabelo branco. E a gente vê muito pouco avançando. E os políticos, em qualquer nível, seja legislativo ou executivo, municipal, estadual e federal, às vezes ignoram literalmente. Nária, a gente continua invisível no século XX, no ano de 2020, no dia 21 de setembro? Eu acho que, além de invisíveis, nós hoje incomodamos. A nossa simples existência incomoda, porque atrapalha. Antes nós éramos somente invisíveis. Hoje a gente está atrapalhando. Meu Deus. Por que a gente está atrapalhando? E eu estava rindo, porque aí você vai falando, eu vou fazendo um filminho na minha cabeça. Eu entro nessa história em 1989, né, Luciano? E quando a gente se conhece, 89. Ah, é 89, é verdade. É 89, quando a gente se conhece, e você estava lá nas reuniões organizando a formação do CONDEF. E aí, falando de uma questão muito concreta, né, de Santos, por exemplo, só para dar um exemplo, isso deve ter, né, muitas cidades acompanharam esse processo, mas vou falar do que a gente viveu aqui da nossa história. Do que a gente viveu, perfeitamente. Em 89, redemocratização do país, primeira eleição direta para presidente da República. Eu lembro de eu fazendo campanha e sendo expulsa de instituição porque fazia campanha comunista, já em 1989. Eu lembro... E aí, eu lembro de quando a gente se reuniu e nós íamos para a prefeitura, eram livros enormes, que eram aquelas classificações de ocupações da Prefeitura de Santos, e a gente foi lá fazer análise de ocupação por ocupação, para pensar a lei de reserva de cotas de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos. Se não me engano, essa lei é de 91 ou 92, mas é ali, desses anos ali, né? E é a mesma lei até hoje. Acho que ela teve uma revisão em 2013, alguma coisa assim, mas ela é a mesma lei, que reserva 10% de vagas nos concursos públicos municipais de Santos para pessoas com deficiência. Eu lembro da gente inaugurando as plataformas dos ônibus. E é o mesmo modelo de plataforma que existe hoje. Eu lembro, já mais para frente, Davi Capistrano, filho,
que foi um grande aprendizado na minha vida e um privilégio, né? Ter podido estar próximo na nossa, né? Você estava mais próximo ainda, que trabalhou com ele diretamente. Eu lembro da gente atravessando a Ana Costa, ele com a minha bengala de olhos vendados, inaugurando o semáforo sonoro, primeiro do município. Eita, prefeito bom, né? Pessoas de fibra, pessoa, né? E aí, gente, é o mesmo até hoje. Ainda hoje a gente tem vários semáforos sonoros na cidade que não funcionam. A gente tem questões com os elevadores dos ônibus, os elevadores são os mesmos, o mesmo modelo, né? Que eu falo, não é o mesmo desde então, porque já mudou até a empresa, mas é a mesma lógica, né? As leis de gratuidade de transporte público, né, em Santos para pessoas com deficiências, a lei é a mesma, né? Então, há pouco tempo a gente até discutiu, lembra, Lu, com o pessoal da MTU, né, sobre isso, porque eles ainda aplicam a lei de 1992, e tudo isso foi construído pelo movimento social, no início da década de 90. Era uma efervescência esse movimento social. A participação social... Posso, Naira? Não para, guarda esse efervescência social, porque olha só aqui, tem muita gente acompanhando a gente aqui. O Altair falando que as pessoas, com relação ao emprego, né, as pessoas só olham a cadeira de roda. A maioria dos RHs diz que o problema está com a gente, né, Altair? Nós é que temos problema, não estamos capacitados. Aí eles só oferecem cargos braçal para nós. Não tem vaga para deficiente, para médico, para fonoaudiólogo, para engenheiro, para arquiteto, para advogado, para psicólogo, mas só tem lá para nada contra administrativo, portaria, nada disso, mas apenas só para dizer para as pessoas que têm deficiente formado. O problema é que não estão dando vaga para nós. E eles querem contratar a deficiência, né? Eu quero um surdo, quero um cego, quero um cadeirante. Ele não quer o profissional para aquela área, ele quer a deficiência do cara. Então é isso aí, Altair. Olha só, Naira, a vereadora Audrey Clays está aqui acompanhando a live. Mandou parabéns para nós, é sua fã também, e está mandando um beijão. Silvana Cambiag, né? Nossa professora Cambiag, arquiteta, super militante também. Meus santistas queridos. Ana Lúcia, que honra, a vereadora Aldo estar participando, super ligada. Adeilson, agradeço fazer parte desse grupo, assistindo essa live. Somos deficientes e lutamos com o nosso direito todos os dias. Aldo Cleis manda um abraço também para a Ana. Mestre Márcio Capoeira. Conhece, não? Boa noite, amigos. Luciano e Naira. Olha a mensagem dele. Boa noite, amigos. Luciano e Naira. Nada sobre nós sem nós. Olha aí. Valeu, professor Márcio, querido também. Ana Lúcia, sempre junto ao CONDEF, dando todo o apoio, vereador. A Deilson, eu acho muito importante. A Irene Souza, também. Amo ouvir a Naira. Amo ouvir a Naira. Representa muito o nosso segmento. Débora Fileno, maravilhosa. Linda. Arimar Martins, Naira, sempre informando e lutando. Quem mais aqui? Quem mais? Eu tenho que ler, viu, gente? Por isso que eu estou olhando aqui, porque está bem pequenininho, eu tenho problema de enxergar direitinho o negócio. Quem mais? João Domingos, muito bom, as observações, Naira, sobre a questão de gênero e raça. Ele gostou dessa observação que você colocou lá no começo. Isabelle Prado, excelente descrição. Gibson Dias, capacitismo tem sido um grande... lembra do Gibson, não? Lembro. Grande irmão também. O capacitismo tem sido um grande mal desde sempre. Quem mais aqui? Tem Andréia César, do CONDEF. Ela é do Cerex. Boa noite a todos. Nair e Luciano, vocês são histórias vivas, tem muitas lutas e conquistas. Sempre bom ouvi-los. Parabéns. Quem mais aqui? Nossa, tem gente pra dedéu, hein, bicho? Bom, gente, eu não estou enxergando muito bem, então tudo bem, né? Vocês me perdoem se eu esqueci alguém aqui. Ana Lúcia, como seria bom se todos dessem importância à história de luta? Hoje as pessoas, em geral, não se ligam em nada de história. Então, né, Nária, continuando lá, como é que nós queremos construir um futuro, né, se não temos lembranças do passado e não valorizamos esse passado? Porque a Nária estava falando justamente da nossa briga aqui, sendo bem bairrista, né, falando de Santos, porque, afinal de contas, foi a história que nós dois vivemos, né, Nária? Por favor. Sim. Continue. Então, bom, quero agradecer a todo mundo, gente. Agora estou mais nervosa ainda.
Não, agora não, agora fica mais tranquila, pô. Só tem gente que gosta de tu e sabe que você não foi convidada à toa para vir aqui, né? Legal. Obrigado, Nélia. E aí, gente, assim, por que eu falo que hoje a gente atrapalha mais, né? Porque a gente foi tendo conquistas. E o processo de redemocratização do Brasil e a Constituição Federal de 88 nos deram uma força, né? Lembrando que para nós estarmos aqui hoje falando o que a gente pensa, né? Para a gente poder falar que a Constituição Federal precisa ser cumprida, para a gente defender intransigentemente, né, a democracia, a inclusão de todas as pessoas, uma sociedade livre, justa, né, e sem opressão, muitos se foram antes de nós. Né? Uhum. Nós tivemos uma história de ditadura militar bastante dolorosa para o povo brasileiro. Muitas companheiras e companheiros não estão aqui hoje para contar a história, porque foram torturados, mortos, desaparecidos, e exilados, né? Tiveram que se exilar. Então, aqui eu reverencio todos os que nos permitiram estar aqui hoje, né? Mulheres, crianças, homens, religiosos que, né, lutaram para que nós pudéssemos estar aqui. Isso é importante a gente saber, sabe? Porque para a gente valorizar os nossos espaços de fala e para a gente se responsabilizar por tudo que a gente fala. Isso é muito importante. Eu acho que hoje no Brasil a gente vive uma crise ética, né, em relação a isso. A liberdade de expressão, ela é fundamental, mas tem que ser utilizada com ética, com tolerância e com respeito. Eu estou falando tudo isso porque, vindo de 1990 para cá, a gente teve um avanço das políticas sociais e da legislação. Eu lembro que, quando eu fui a primeira vez, o Luciano deve lembrar disso, que eu fui prestar vestibular, eu tive que ir reconhecer firma de laudo médico, né, para falar que eu era capaz de me matricular num vestibular. Eu não tinha nenhum direito garantido, eu fiz prova oral de vestibular. O primeiro vestibular que eu prestei foi para Direito, curso de Direito da Unisantos. Só que eu zerei na prova de inglês, porque o moço que estava lendo para mim não sabia inglês, então eu não sabia ler aquilo que estava escrito, eu tampouco, né? Aí chutei tudo na mesma alternativa, zerei. Me permita lembrar, Nália, que você foi aconselhada, né, por pessoas graduadas da faculdade para não prestar para fonoaudiologia, né? Detalhe, só um detalhe. E assim, é isso, né? E a gente não tinha uma legislação, então a gente ia muito na articulação, e eu tive o grande privilégio de me constituir como pessoa com deficiência dentro do movimento social, né? O Luciano foi uma pessoa que me pegou pela mão e foi me conduzindo, né, dentro desse processo. Nós tínhamos o CONDEF dentro de um espaço de reabilitação. O cara não saía de lá reabilitado fisicamente, ele saía lá saía de lá um cidadão ciente dos seus direitos. Era um espaço do Centro de Reabilitação de Santos que ele era totalmente acessível. Eu não lembro da gente ter questões de acessibilidade naquele lugar, onde as pessoas que tinham vivido, né, hospitalizados e presos na Casa de Saúde Anchieta estavam lá no Projeto Tantã, fazendo suas artes, fazendo a Rádio Tantã, junto com as pessoas que estavam se reabilitando, né, pessoas com deficiência física, que eram serviços de reabilitação física, junto com as pessoas que faziam a reabilitação profissional do INSS, e todos junto com o CONDEF. E eu lembro da gente naquelas mesas grandes daquele refeitório, a gente almoçando junto, e de repente, então, o secretário de saúde, Davi Capistrano, de novo, ele aqui, antes dele ser prefeito, ele foi secretário de saúde, sentado do nosso lado, para comer com a gente, né? E a Sandra Narciso, linda, que foi diretora desse centro, a grande idealizadora desse espaço, junto com a gente, né? E os filhos dela tocando violão junto com as outras pessoas, e todo mundo circulando no mesmo espaço. E foi nesse espaço privilegiado que eu pude me reabilitar e me constituir como pessoa com deficiência. E por isso que eu costumo dizer hoje que eu
como ativista, hoje no campo dos direitos humanos, por conta, inclusive, dessa construção toda que a gente fez nos últimos 30 anos, eu não aceito nada menos do que aquilo que a gente viveu no começo da década de 90. Por isso que a minha defesa é intransigente pelos espaços democráticos de participação social. E que seja, de fato, de participação social. E aí você me pergunta se a gente tem o que comemorar. Temos que celebrar que a gente tem um Tratado de Direitos Humanos, que a gente, hoje, é pauta, né, dos direitos humanos. E aí, eu, honestamente, você sabe a minha posição, não comemoro a Lei Brasileira de Inclusão. Nem eu. E eu vou explicar por quê. Inclusive, do ponto de vista jurídico, eu já conversei com várias pessoas, né, da área jurídica, existe uma divergência. Algumas pessoas afirmam que a convenção precisava obrigatoriamente de uma regulamentação, por isso a Lei Brasileira de Inclusão. Isso, Outras pessoas colocam que a convenção não precisa de uma regulamentação e ela deve ser obrigatoriamente implementada por meio de políticas públicas. E a gente teve um piloto, aí, vou falar de piloto, alguma coisa que surgiu em 2012, que foi o plano de Viver Sem Limite, né, que traz várias políticas públicas relativas à pessoa com deficiência, que são, foi uma primeira tentativa de construir um arcabouço de políticas públicas em consonância com a Convenção. Isso foi um avanço. E aí você tem a Lei Brasileira de Inclusão, que foi de 2015, sancionada em janeiro de 2016, que, na verdade, ela acaba sendo uma maquiagem para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estava tramitando desde 2003, eu acho, é isso, Luciano? 2003. Posso falar? E ele... Quantas vezes nós fomos para Brasília lá para caçar os senadores e vereadores e deputados para tirar da pauta a votação do Estatuto, isso, porque o povo não queria. A gente conseguiu segurar até 2015. Seguramos. Perfeitamente. Conseguimos segurar até 2015. E por que Lei Brasileira, Estatuto, né, é uma lei de imensa popularidade. Né? E aí, quando você pensa que nós temos aí, né, pessoas do Legislativo com deficiência que assumiram, né, como a mãe do Estatuto, a madrinha do Estatuto, o tio do Estatuto, todo mundo, o Estatuto tem uma família inteira, né, no Congresso Nacional. E vem a Lei Brasileira de Inclusão, com vários pontos que são importantes, mas nada além da Convenção. E aí, só que o que acontece? A Convenção, ela é extremamente emancipatória. Conceitualmente, ela é emancipatória. E o que é um tratado emancipatório? Que ela é para além da inclusão. Ela rompe com as tutelas, rompe com essa lógica de inclusão pelo déficit, né? Ela diz assim, ó, o sujeito tem uma característica no nível do corpo, mas a sociedade precisa mudar. E aí, se você lê os artigos da Convenção, você vai vendo que tem um conceito ali. Um conceito que é de emancipação, que é de garantia de direitos humanos efetivo. Então, quando no artigo 24 da Convenção, que é o artigo de educação, diz lá que todas as pessoas com deficiência devem estar inseridos no sistema geral de educação, isso é emancipatório. Isso está dizendo que não pode ter um sistema educacional exclusivo para essas pessoas. Que tem que estar no sistema geral de educação em igualdade de condições. Só que aí você vai dourando a pílula, sabe? Você vai fazendo algumas mudanças de termos, né, a partir da LBI, de alguns outros decretos, portarias, e aí você vai fingindo que a convenção não era tão emancipatória assim. Você, sabe, finge que não viu. E foi uma grande jogada de marketing, né, para as deputadas da época. E o deputado também, né? E o deputado também, o Romário.
Ai, nossa, mesmo. Ele era deputado ou era senador? Nem me lembro mais na época. Eu não sei também. Eu sei que ele Eu acabou sendo não o lembro pai. dele. Assim, para mim é uma se pessoa. tem a mãe, tem o pai, viu, Naira? Se tem, Tem mãe, tem pai. a LBI não é órfã de pai, não. Tem o pai. O pai é o Romário. Pois é. Ainda bem que a LBI não precisa que pague pensão, né? Mas fecha parênteses. Não é verdade. Fecha parênteses. Bom, então assim, mas eu não tiro a importância da Lei Brasileira de Inclusão de estar divulgando, né, o tema, enfim, tem seu valor. Mas a gente não pode se enganar de achar que aquilo é revolucionário. Ela não é revolucionária. O que é revolucionário é a convenção. Então, nós temos o que comemorar do ponto de vista legal, sim. Sim, temos. Principalmente do começo do ano, no século XXI, nos primeiros anos do século XXI, nós tivemos um avanço das políticas públicas. E aí, você falou, né, Luciano, que as pessoas com deficiência com formação, né, com formação de ensino superior, não têm espaço. E por que as pessoas com deficiência têm acesso ao ensino universitário hoje? Porque a gente teve um avanço da política de universalização do ensino. Eu sou mestre pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. E eu só sou mestre pela Unifesp porque existiu uma política pública de universalização do ensino superior, do acesso. É verdade. Só por isso. Não é porque eu sou mais inteligente que os outros, não. É porque tem uma política. Quando eu fui lá fazer minha matrícula, eu tive o acesso a todas as informações, a prova, a todos os textos, a todos os livros, de forma adequada. Porque é uma política das universidades públicas. E isso, gente, só a universidade pública faz. É verdade. Né? A gente tem que ter muito claro que é isso. E hoje a gente tem pessoas com deficiência, um número maior de pessoas com deficiência com formação em nível universitário e igualmente desempregadas. Ainda o poder público é o maior empregador. O serviço público é o maior empregador. Por conta da garantia das cotas, e o poder público precisa cumprir, né? E Santos, particularmente, 10%, né? Normalmente 10%, é 5%, né? 10%. Embora a gente questione um pouco, né, a forma como se dá, mas 10%. E nós chegamos, então, no dia 21 de setembro de 2020, onde a nossa existência é nossa resistência. A nossa maior vingança para os que não nos querem é nós continuarmos... É existir. Então, é isso. Bom, Naira, mas aproveitando aqui a sua pausa para respirar, eu vou aqui dizer que é o seguinte, quais são as regiões com maior dificuldade de promover a acessibilidade que ela presenciou? Olha que, inclusive, quem pergunta... Quem é o Francisco? Não, quem é que pergunta? Acho que foi... Agora, não consigo ver aqui o nome. Bom, inclusive, a Naira, enquanto esteve no CONAD, né, é bom que se diga, por muita insistência dela, né, e também na época a Célia acompanhava ela também, as duas eram do CONDEF aqui de Santos, criaram uma comissão de apoio aos conselhos, ou existia, mas não funcionava, e a Naira e a Célia viajaram esse Brasil continental, né, nas 5 regiões, né, lembrando Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né, levando as informações para a criação dos conselhos municipais de direitos, de lutas de direitos da pessoa com deficiência, né? Então, a Naira viveu, ela deve saber, com certeza, responder essa pergunta aqui, qual a região que tem mais dificuldade? Quando ele fala acessibilidade, vamos pensar em inclusão, né, Naira? De um modo geral, né? Tem também aqui, quer ver, a Rita do CONDEF, Luciano e Naira, sempre ensinando sobre a luta da pessoa com deficiência. Muito orgulho de conhecer vocês, pessoas maravilhosas. Etel Nascimento, lá do Guarujá, você conhece a Etel também. Conselhos são importantíssimos para toda a cidade, políticas direcionadas às pessoas com deficiência. Arimar, de novo, Luciano e Naira, grande contribuição da formulação da legislação com base na convenção. E também tem um aviso do Márcio dizendo que a gente tem 5 minutos. Nossa! Okay? Minha filha, já foi, já são, sabe que horas?
7 horas e 4 minutos, 19h04. Tá vendo? Pois é, mas eu estou falando, mas assim, então, Naira, eu não sei se você queria concluir aí para depois você fazer as suas considerações finais, ou se tem mais pergunta aqui. Eu vou ficar procurando pergunta aqui, ó. O Murat, Paulo Afonso Murat, conhece, não? Ah, já ouvi falar. Já ouviu falar dele, Beijo, né? Paulo. Nosso querido secretário. Boa noite, crianças. Olha que delícia. Demorei, mas cheguei. Beijo grande para os dois queridos. Obrigado, professor, meu secretário eterno, secretário de Cidadania, onde eu tive a honra de trabalhar com ele como coordenador de defesa de políticas para as pessoas com deficiência, né, na gestão do João Paulo. Então, é um grande querido, foi um secretário maravilhoso, deixava a gente fluir com as nossas ideias, né? Eu acho que o grande líder é isso, né? O grande líder não dá ordem, ele ouve e depois direciona, vamos que vamos. Então, Naira, é assim, a gente vai dar uma esticada aqui, tá, gente? Porque não é possível terminar assim com a Naira, não vamos acabar assim desse jeito, porque fica até deselegante. Né? Eu quero que você fale mais um pouco, aí eu acho que você tinha mais coisa para falar, né, dessa celebração, então, do dia 21. Eu concordo com você, Naira, eu também, pensando aqui, né, eu falo, celebrar o quê? Eu fiquei pensando o dia inteiro, sabe? Eu vou perguntar para a Naira primeiro, o que ela falar, vamos ver, mas acho que a gente vai concordar, porque eu também não, né, tenho lá minhas desavenças com a LBI, isso eu já deixei claro, e não faço questão nenhuma de esconder isso de ninguém, publicamente já falei. A LBI é importante, como a Naira falou, é importante, porque ela traz uma visibilidade, né, porque a gente lutou tanto, né, Naira? Primeiro que tanto o Estatuto quanto a LBI não foi uma coisa assim, que surgiu do movimento, surgiu lá de cima, né? Lá no começo veio lá o Arnes, Flávio Arnes e tal, com aquele conceito ainda meio estranho, Paulo Paim também, enfim. Quantas vezes a gente teve que ir para Brasília para tirar da pauta das comissões de redação e justiça e tal, era a Naira para lá, a Flávia para lá, eu para cá, enfim, era uma galera do Brasil inteiro explicando por que não queríamos estatuto, porque eles achavam que estavam votando uma coisa boa para nós, não é verdade? Olha que coisa louca, né? E depois deram aquela maquiada, como a Naira falou, passaram um batom, passaram um blush e não chamaram mais de estatuto, chamaram de LBI. E a LBI tem lá o seu valor, é verdade, mas assim, há vários itens, vários artigos, enfim, que a gente meio que está difícil de engolir, sempre foi difícil de engolir. Naira, quer falar mais sobre isso, Naná? O que você quer falar? Fala para mim que o microfone é seu, sempre. Diga lá. É que fica passando muita coisa na minha cabeça, sabe? Eu imagino, com certeza, afinal... Né? Eu hoje fico pensando, né? Então, esse ano está sendo um ano muito difícil, né? Para todos nós. A gente teve grandes perdas no movimento de pessoas com deficiência, né? Nós tivemos o Vinícius, de Campinas, a Luísa Câmara, da Bahia, a Lília Martins, a Francisca daqui, pessoas com quem eu aprendi muito, pessoas que, né, bastante admiráveis e que acabaram, né, por sofrer muito nesse final da vida por conta dessa pandemia, dessa loucura que a gente está vivendo. Foram 135 mil vidas já no Brasil, que nós perdemos, né? E dentre essas 135 mil, muitas pessoas com deficiência. Né? A gente teve recentemente o depoimento, vou tomar liberdade, porque ela fez os depoimentos, né, publicamente no Facebook, a Kátia Fonseca, de Campinas, contando o dia a dia dela na UTI. Né? Nossa amiga, né, Naira? E a Kátia, assim, contando o dia a dia, uma pessoa bastante ativa, né, bastante importante, protagonista, e aí ela foi contando, que inclusive, né, é isso, você passa frio porque não tem quem te cubra, você passa, porque as pessoas estão tentando fazer, né, e os profissionais que estão na linha de frente, eles estão tentando fazer todo mundo sobreviver ali. E sequer vão pensar se você está com frio e precisa se cobrir e não consegue. É verdade. A gente vive uma das realidades mais duras, né, dos últimos anos, depois da ditadura militar, eu entendo. Nós estamos no estado de exceção no Brasil, né, existe sim censura, existe sim, né, existem dossiês de servidores públicos, de acadêmicos, professores, religiosos, que são, né, antifascistas. O capacitismo é fascismo,
né? Quando você impede uma pessoa, por entender que essa pessoa tem o menor poder, o menor potencial de desempenhar seus papéis sociais, você oprime aquele sujeito e você tira dele o direito à vida, né? Embora você não o mate. Mas ele perde, a pessoa perde o direito à vida quando ela não tem nenhum poder sobre a própria vida. É verdade. Isso é muito importante a gente pensar nesse ano do dia 21. Eu acho que o dia 21 de setembro de 2020 precisa ser marcado por um movimento de resistência das pessoas com deficiência, entendendo que os movimentos sociais de pessoas com deficiência obrigatoriamente precisam se ressignificar. Não dá mais para o cego lutar pelo cego, o surdo pelo surdo, o outro pelo outro, o outro pelo outro. Não dá. Não dá mais para você ter espaços segregados para as pessoas. Isso não é inclusão. Não é a luta pelos direitos. É luta por alguns direitos para alguns. Enquanto a gente não entender que os movimentos sociais precisam se encontrar nos seus pontos de convergência, nós vamos ficar à margem. E a gente atrapalha, porque a gente não é visto como sujeitos, como um povo produtivo para o capital. Por mais que a gente faça. Né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de participar da comissão organizadora do 5º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental, que vai acontecer no que vem em Ouro Preto. Se Deus quiser, a gente já vai ter a vacina. Se Oxalá assim nos permitir, teremos a vacina contra a Covid-19, vamos conseguir fazer o fórum presencial. Vai ser na cidade de Ouro Preto, que é um grande desafio. Eu coordeno a comissão executiva da Tenda Paulo Freire, Educação, Inclusão e Acessibilidade, e o nosso desafio é fazer com que a acessibilidade perpasse todos os espaços, esteja presente em todos os espaços do fórum. Temos pouquíssimas pessoas de movimentos de pessoas com deficiência lá. Pouquíssimas, deve ser... pessoas com deficiência, acho que tem 3. Você é uma? Eu, mais uma pessoa que é liderança feminista do Movimento de Brasileiros de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, e deve ter uma pessoa com uma deficiência física, mas que é profissional da saúde mental, entendeu? Que vai por outro viés. E temos profissionais, né? Sim. Várias, a Associação Nacional de Educadores Inclusivos está lá, a Rede Cidadã está lá, mas todos são profissionais da área. Trabalhadores que atendem pessoas com deficiência. E aí eu fico me perguntando, né? Temos uma pessoa do Ceará também, que é da Comissão da Ordem dos Advogados, que é mãe de uma pessoa com deficiência. Então, eu fico pensando no quanto os nossos movimentos ainda se constrangem e apontam dificuldades de entrar em sinergia com os demais movimentos sociais. E aí, Luciano, voltando, né, à nossa história, eu lembro do tempo que eu ia com a minha máquina de escrever em braille nas conferências municipais de assistência social, meio ambiente, saúde, esporte, sei lá o que a gente ia. A gente se enfiava em tudo quanto era conferência. Sim, claro. E aí a gente passava a noite transcrevendo para o braille, na minha maquininha braille, né, as propostas para no dia seguinte serem votadas pela plenária. E hoje a gente não consegue fazer mais isso. Que pena, hoje, né? A gente ainda tem dificuldade de se olhar, né, como sujeitos de direitos dentro de uma sociedade inteira. A gente ainda fica esperando o momento da inclusão. E eu acho, como eu já te falei, que os conselhos de direitos precisam se ressignificar. Precisam estar em convergência. A gente precisa discutir gênero, a gente precisa discutir identidade de gênero, orientação sexual, a gente precisa discutir racismo, a gente precisa discutir adolescência, infância. Inúmeros adolescentes com deficiência intelectual
são usados pelo tráfico de drogas. São colocados na Fundação Casa, porque roubam, porque isso, por aquilo, e ninguém olha para eles. Não basta a gente falar que as pessoas com deficiência precisam estar na sociedade em igualdade de condições. A gente precisa olhar para a sociedade, para todas as pessoas. É verdade, mas quando será, né? Porque já houve uma tentativa aqui em Santos, né, Nara? A gente, enquanto conselho, acho que foi o primeiro conselho, até seguindo essa orientação, e olha que já faz um bom tempo, pelo menos uns 10 anos ou um pouquinho mais, de criar o Conselhão, lembra disso? Que era os conselhos de direitos humanos, tentando os presidentes ou mesa diretora criar um conselhão, porque você falou lá no começo da tua fala, né, dessa transversalidade da pessoa com deficiência, né, porque aquilo que você falou, o deficiente, ele é negro, ele é mulher, ele tem orientação sexual dele, tem a criança e adolescente, tem o cara que é rico, tem o cara que é pobre, aí, né? Nós estamos em todos os lugares, e eu acho que até por conta disso que a gente foi o primeiro conselho a dar esse passo, no sentido de buscar essa transversalização que você tanto fala e tanto tem, agora mais do que nunca, né? Porque agora você pegou nessa veia aí e pode contar comigo. Eu estou saindo do conselho, mas enquanto militante que serei, sempre fui, serei, continuarei sendo, vou começar a fazer essa defesa também. Eu acho que as pessoas têm que sentar, tem que ter um conselhão, seja qual for o nome que se der. As pessoas têm que sentar e entender que a briga é de todos, né? É a luta pelos direitos humanos, senão a coisa vai ficar ainda fragmentada. E é uma coisa tão difícil, porque dentro do próprio CONDEP, né, Nária, você sabe muito bem, né, ainda existe um pouco de porque só o físico, porque o visual, porque o auditivo, um achando que é mais importante que o outro, aí complica tudo, né? Porque, na verdade, todos nós somos cidadãos, temos os mesmos direitos, e as pessoas ficam rachando porque um usa muleta, o outro usa cadeira de roda. O outro é baixa visão, o outro é cego, e aí vai. Mas, enfim, Naira, são exatamente 19 horas e 13 minutos. Como eu falei que a gente ia avançar, né? Mas foi muito bom. Eu acho que tinha que ter mais uma hora de live. Eu queria que tu fizesse aí as considerações finais e depois eu vou passar aqui. O Márcio já passou para mim a lista dos amigos que mandaram beijos, abraços, aplaudiram. Mandou aqui, ó, a Ireni já parabenizou. A Socorro Pinheiro também mandou um beijo. O Paulo Murad de novo falando que nós somos demais. E vai por aí. Nara, então faz as suas considerações finais, já convidando você para uma outra oportunidade, num outro momento, para falar do tema que você quiser. Hoje era um dia especial por conta do dia 21, mas eu sei que você desenrola o rolo de qualquer tema, então já fica pré-convidada. Diga, Mayra. Bom, eu acho que, assim, para finalizar, eu não posso deixar de aproveitar que esse ano é ano eleitoral em Santos, né? Em Santos não, ano de eleições municipais no Brasil. Nós temos aí inúmeros candidatos a prefeito. Acho que em Santos nós vamos ter quase 1.000 candidatos a vereador, se não me engano, entre 800, enfim. Misericórdia, só Jesus. Muita gente candidata a vereador. E lembrar que a pauta da pessoa com deficiência é uma pauta de direitos humanos e não de assistência social. Perfeitamente. Infelizmente, hoje, a nossa pauta está dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. A Secretaria de Cidadania virou um departamento. Eu acho que isso foi uma perda, né? Até, inclusive, de estrutura e orçamento. Perfeitamente. Então, que definitivamente Santos assuma a pauta dos direitos humanos. Isso é fundamental para que essa cidade evolua. Então, eu faço aqui um desafio e um convite às candidatas e candidatos a prefeito e a vereadores, que a gente debata as pautas de direitos humanos, que a gente proponha a criação de uma Secretaria de Direitos Humanos, com as suas subsecretarias setoriais, que se constitua o Conselho Municipal de Direitos Humanos, e que Santos tenha definitivamente um plano municipal, uma política municipal de direitos humanos. Eu acho que esse é o grande desafio para essa próxima gestão. Eu não ouvi nenhum candidato falar sobre isso. Eu estou acompanhando as pré-candidaturas muito de perto, né? Eu tenho minhas opções político-partidárias, acompanho alguns candidatos, mas
eu tenho fuçado aí nas conversas das pessoas, dos candidatos, nas postagens, e eu não vi ninguém falar de direitos humanos, enquanto uma proposta de política pública. Então, eu desafio aqui, convido as candidatas e candidatos a pautarem a questão dos direitos humanos e a questão das pessoas com deficiência como uma pauta dos direitos humanos, não como uma pauta da assistência social. Uma outra questão, e aí eu vou falar do campo da saúde mental, a atenção em saúde mental em Santos, ela é histórica, né? A gente fechou a Casa de Saúde Anchieta e faz 30 anos que essa cidade é referência no campo da atenção psicossocial. Lembrando que para a convenção, o conceito da convenção foi construído por muitas mãos da sociedade civil do mundo inteiro e pelo o Movimento Internacional de Sobreviventes da Psiquiatria. Então, as pessoas com transtorno psicossocial, com transtornos mentais, como queiram, são público-alvo da convenção. Né? Então, são considerados pessoas com deficiência para fins de direitos humanos e de políticas públicas. E essas pessoas são cuidadas no Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu quero dizer aqui, também fazer um convite às candidatas e candidatos a prefeito e a vereadores, que defendam com unhas e dentes uma política pública de Estado, né, vinculada diretamente à administração pública para o cuidado na atenção psicossocial. Né? Não é possível a gente pensar em privatização dos espaços garantidos há 30 anos nesse município para o cuidado dessa população. E é uma população que cresce, os transtornos mentais, junto com as doenças oncológicas, são as duas grandes epidemias do século XXI. Né? Então, não é à toa que a gente fala tanto, né, de transtorno de ansiedade, síndromes de pânico e tantas outras questões. E quanto mais os processos de exclusão se intensificam, mais se intensifica o sofrimento mental. E nós, pessoas com deficiência, não estamos distantes disso. É verdade. Né? E as pessoas com transtorno mental são pessoas com deficiência. Então, eu deixo aqui esses dois convites para as candidatas e candidatos e para a população, que verifiquem nas suas candidatas e candidatos aqueles que pautam temas de fato estruturantes para as políticas públicas dos municípios. E dito isso, eu agradeço, desculpa por eu falar muito, Márcio, desculpa, tá, extrapolar o tempo, que a gente deixa o Márcio louco aí. Obrigada, Raquel, obrigada a todo mundo que está aí nos dando a honra de estar conosco nesse momento. Estou à disposição. Amanhã eu faço uma outra live, que eu vou falar sobre saúde de pessoas com deficiência, às 9 horas da manhã. E no próximo sábado, dia 26, eu estou fazendo uma live sobre feminismo e mulheres com deficiência, no dia 26, às 9 da manhã, com o coletivo de mulheres da Central Única dos Trabalhadores. Também vai ser uma mesa muito bacana. E muito obrigada, Luciano. Mas é no Face, é no YouTube? Onde é essa live? É 9 horas? Então, eu não sei não, Luciano. Aí depois eu te passo e você põe aí? Eu divulgo aqui na Acessitude, divulgo aí nas redes. Então, gente, vocês olham a Acessitude, que eu não sei fazer isso, tá? Tá bom. Então, na realidade, quero te agradecer, né, pelo pronto atendimento ao nosso convite. A gente estava preocupado com a tua agenda, graças a Deus deu certinho, né? E realmente, a nossa proposta é essa, gente, é trazer pessoas, né, relacionadas ao movimento da pessoa com deficiência, não aventureiros, ou aquelas pessoas que eu acho que... Aqui a gente não acha, a gente tem certeza e fala, se não tem, nem fala, né? Então, daí a gente tem convidado a Nária para um momento tão especial aí para o dia 21, fazer esse balanço, essa reflexão que a Nária trouxe para a gente, né, dessa união. E hoje não dá nem para reclamar, mas é que eu não posso, não tenho tempo. Meu querido, você tem um celular na sua mão, você pode constituir um movimento aí, fazer... Hoje a pessoa faz abaixo-assinado digital. Então, assim, não tem... Antigamente a gente tinha que correr de casa em casa, colega, para fazer... Era aquele papel ao maço para o pessoal sair assinando, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, vamos ler a convenção. Né? Nária, fala da convenção. Onde que encontra a convenção com aquela sua... como é que chama aquilo? Fala para mim aí, por favor. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o texto não é muito difícil, mas
Em 2014 foi publicada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, novos comentários. Comentários. É só você falar lá, sabe quando você fala no teu celular, ok, Google, e a mocinha fala? E aí você fala para ela, Convenção, só novos comentários, e aparece ali o link. Também tem a Convenção em Literatura de Cordel, que está bem bonitinho. É só tá pedir no Google. Eu li esses dias, tá? É muito gostoso de ler, né? Muito legal. Então, tá lá no Google, é só pedir pelo nome Convenção, novos comentários, ou Convenção em Cordel, que aparece. Ok, Google. Não, ok, gente. Google. Bom, agradecer mais uma vez a Naira, a nossa querida Raquel também, pela interpretação em Libras, para os nossos amigos que acompanham a live do Acessitude, né, com deficiência auditiva. E aí tem uma lista, Naira, tu não acredita aqui de gente, ó. Daniel Monteiro, Ana Paula Strafac, Leila Ganem, Nair Melo. A minha mãe. Eu conheço Nair Melo. Valdelice Ribeiro, Samuel Prado, Ana Lúcia Passarelli Souza. Conhece essa, não? Moacir T. Figueiredo, João Domingos, Manuela Bigão. Manuela linda. Manu, Miriam, linda. Manu, lindíssima. Tá grande, né? Virou uma moça, mas linda. Adielson Fagundes, Etel, Audrey Cleis, Daniela Fernandes, Silvana Cambiag, Adeilson de novo, Ana Lúcia de novo, peraí, Mestre Márcio, Ireni, Débora Fileno, Arimar, quem mais? Nossa, quanta gente, meu Deus, hein? Obrigado, gente. O João, quem mais? A Débora foi, quem mais? Daniela, ai, meu Deus, quanta gente. Andréia, o Moacir, a Rita, Socorro Pinheiro, Valdelice e uma galera toda. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí, né? E lembrar mais uma vez, e pedir, né? E lembrar vocês para acompanharem a página lá, nosso fanpage no Facebook, Acessitude, né? Dá uma curtida, faz um comentário, né? Segue a gente, porque aí você receberá na sua casa, toda vez que tiver live, você vai receber o sinal para estar acompanhando aí sempre um tema diferente, claro, tratando sempre dos interesses e dos direitos das pessoas com deficiência. Tá bom? Obrigado, Naira, beijo. Obrigado, Raquel, beijo. Obrigado, gente, beijo. Fiquem com Deus, uma boa noite. Naira, não sai, porque tem aquele nosso coquetel virtual depois da live, entendeu? Não é para falar, porque o Márcio não quer que espalhe, entendeu? Mas, enfim. Gente, Deus abençoe, boa noite, fiquem com Deus. Não conta para ninguém. No centro da tela, com o fundo em tons de azul, e aparece a palavra acesso em branco. Atitude. Surge o mesmo efeito de luz e aparece a palavra atitude. Os dois efeitos se unem, formando a palavra acessitude em branco.